Ameaças, agressões, ofensas, torturas, assédio e feminicídio são as diversas formas de violência sofridas pelas mulheres. Qual é o papel do judiciário para conter essa onda de horrores? Como devem ser acolhidas as vítimas? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, eu tenho aqui o prazer de receber a juíza Fernanda Rodrigues Guimarães Andrade Mascarenhas, da 2ª Vara Civil Criminal e Execução Penal da Comarca de Mariana, na região central de Minas Gerais, e a juíza Roberta Chaves Soares, que é coordenadora da AMAGES Mulheres e também titular do 4º Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher da Comarca de Belo Horizonte. Obrigado pela presença, um prazer recebê-las aqui no Pensamento Jurídico. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se em nosso canal no YouTube e deixar lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutora Fernanda, a senhora criou um baralho chamado Afago, esse aqui, não é isso? Como forma de acolher as vítimas da violência doméstica. Como nasceu essa ideia? Por que o baralho? Bom, Orion, atualmente eu estou em licença maternidade e essa temática do cuidado tem sido muito forte na minha vida. E estando nessa pausa, eu comecei a pensar em algumas iniciativas que eu poderia implantar na minha unidade judiciária para acolher com maior carinho populações vulneráveis, entre elas as mulheres em situação de violência doméstica. Um pouco antes de eu me afastar, a CONCIV, a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos autorizou a implantar uma sala de acolhimento às vítimas de violência doméstica no Fórum de Mariana. E qual que é o propósito dessa sala? Primeiro, deixar essa mulher em um espaço reservado, afastada do agressor em potencial, do suspeito da agressão, e permitir que ela aguarde ali com segurança, de forma mais reservada e privativa, ou uma audiência de instrução e julgamento ou algum outro atendimento que seja feito no fórum local. E eu comecei a pensar em coisas que poderiam deixar esse espaço um pouco mais acolhedor. Colocar um café, uma água, enfim, igual a gente tem aqui, né? Todo um espaço pensado e bonito, agradável para se estar. Eu queria fazer o mesmo por essas mulheres no Fórum de Mariana. E eu queria colocar algum material que fosse manuseado, né? Algum material para leitura. Eu pensei no baralho porque eu acho uma ferramenta extraordinária. Eu tenho alguns baralhos que eu trabalho em casa, que eu deixo lá na minha mesa de cabeceira e que eu também uso com a minha filha mais velha. E eu pensei, por que não um baralho? Um baralho traz frases curtas, de fácil assimilação, é um material que pode gerar, assim, curiosidade, né? Porque você tem todo aquele mistério de sortear uma carta. E com isso a gente pode deixar uma palavra de carinho, sabe? Uma coisa assim, bem imediata, bem rápida. Por mais que o tempo de espera naquele espaço seja curto, a mulher pode ir lá e receber uma frase de carinho. Tudo bem. Eu vou até sortear um aqui, vou ler aqui para a doutora Roberta. Você não precisa conseguir sozinha. Não há vergonha em pedir ajuda. É uma forma criativa, né, doutora Roberta, de lidar com essa situação que às vezes é muito difícil para a própria mulher, né? O ambiente do judiciário é aquele ambiente assim, às vezes frio, distante. Isso ajuda a humanizar o trabalho da justiça? Muito. Eu só tenho a agradecer e a elogiar a doutora Fernanda, né, pela iniciativa. E é claro que ajuda. A mulher, primeiro, para ela chegar a denunciar, ela tem que ter muita coragem. Às vezes, quando ela chega na delegacia, nós não sabemos como é o ambiente que vai recebê-la, como é aquela pessoa, se ela foi preparada para receber essa mulher. Aí, quando ela chega no fórum, já é outra instituição, que às vezes também, na maioria, feita por homens, para receber às vezes criminosos e não preparados para receber aquela mulher que está ali numa situação tão vulnerável. Então, quando ela chega, ela entra em uma sala que ali foi preparada com toda atenção, com todo cuidado para ela. E ainda é oferecido para ela uma mensagem que é para ela, né? A gente, como a doutora Fernanda falou, quando a gente pega um baralho, tem aquela curiosidade, a gente espera que aquela mensagem ali é para você, para aquele momento, para aquilo que você está sentindo naquela hora. Então, faz toda a diferença, ela se sente ali
além de acolhida, se sente ouvida, é um momento que ela tem para ser ouvida, para ela falar, que ela precisa também de falar. Que é um processo de humanização da justiça, né, doutora Fernanda? Por que as vítimas, às vezes, tentam justificar essa violência sofrida como se fosse culpa delas, né? A autoestima fica afetada? Com certeza, Orion. Eu acredito que é um fenômeno multifacetado. É claro que existe um lado aí das instituições que precisa ser sensível a isso, evitar um processo de violência institucional, de revitimização. Mas muitas vezes esse processo de minar a autoestima da mulher e de colocá-la nessa posição de se sentir de certa forma culpada pela violência começou muito antes do processo da denúncia. Começou na sociedade, começou na família, começou em casa. Então, por isso que a gente sempre precisa trabalhar também em muitas frentes. É claro que quando o caso chega no judiciário, a gente já está na fase praticamente final de realmente conter uma violência e, se for o caso, punir o responsável. Mas a gente também tem todo um trabalho anterior que tem que acontecer por trás, que é de conscientizar a população, de trabalhar esses temas na sociedade. Então, por isso que são muito importantes também iniciativas de justiça restaurativa, iniciativas que levam também essa temática para as escolas, que trabalhem homens que praticaram violência doméstica para evitar uma reiteração. Então, na verdade, é um trabalho muito holístico mesmo. Por isso que a gente fala em violência doméstica, é um trabalho de rede, né? Até a Concive tem muito essa noção, tem o projeto Justiça em Rede. A gente precisa do judiciário, a gente precisa também das outras instituições locais para acolher essa mulher. E aí a gente vai ter estabelecimentos de saúde, estabelecimentos de assistência social, como CREAS, CRAS, estabelecimentos de atenção à saúde psíquica dessa mulher, por exemplo, CAPS. É realmente um trabalho que tem que ser muito holístico para a gente, primeiro, evitar que a violência aconteça e, uma vez ocorrido o fenômeno, a gente consiga não só ter as repercussões jurídicas, mas também acolher essa mulher, fortalecer essa mulher e trabalhar a saúde psíquica dessa mulher, que é o mais importante. Doutora Roberta, é interessante que essas frases, além de conscientização, trazem também assim, um fortalecimento, encorajamento dessas mulheres a assumir essa situação, denunciar e se defender também, né? Como é que é esse processo, assim, a experiência da senhora de revitimização, né? Porque ela sofre violência e depois tem que reviver tudo aquilo novamente, seria isso? Também, seria isso também. Às vezes a gente pensa assim, quando ela vai prestar um depoimento, ela já falou sobre o ocorrido na delegacia de polícia, chega ali para um juiz, para um promotor, um juiz, uma promotora e acaba para um advogado, uma advogada, tendo que falar, contar tudo isso. E a forma como ela vai falar, a primeira abordagem dela é que a gente fala que tem que ser, e às vezes, agora a gente tem o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que nos orienta, nos ensina a receber essa mulher, porque ela comece a falar sem ser, de novo, revitimizada. O Fórum Nacional de Violência Doméstica, de Juízes e Juízas, tem falado agora sobre retraumatização, de não trazer aquele trauma de novo, sabe? Dela relembrar aquilo. Mas, infelizmente, às vezes, quando a mulher começa a prestar um depoimento, é necessário que ela conte o que aconteceu. Até no caso de uma ação penal, para que seja apurado os fatos e, se for o caso, de ter uma condenação ou não. Então, é necessário. Agora, a forma de abordagem, a forma como ela entra no fórum, a forma como ela é recebida, como ela é acolhida, faz toda a diferença. Até mesmo para que ela conte aquilo ali de uma forma verdadeira. Que ela consiga também, além de contar, entender que ela está sendo ouvida. E aquilo ali vai ser realmente levado a um julgamento. Mas, além disso, como a Fernanda disse, ela tem toda aí uma rede de proteção. Naquele depoimento, a gente consegue perceber se ela precisa de um apoio psicológico, se ela precisa de uma ajuda, de uma assistencial, de uma ajuda de moradia, de uma ajuda de saúde mental. Então, ela está sendo ouvida, mas em todos os aspectos.
É por isso que essa questão da revitimização é tão séria. Por exemplo, perguntas hoje que a gente já tem até mesmo no protocolo, que não são mais permitidas. Por exemplo, saber a causa daquela violência. Você usou bebida alcoólica naquela noite? Não importa por quê. Nenhuma justificativa é aceita para que um homem agrida uma mulher. Nem fisicamente, nem psicologicamente, ou qualquer outro tipo de agressão. Então, não vem ao caso aqui se ela estava com uma roupa curta, porque a mulher ela é sempre julgada, ela é sempre subjugada. Então, não vem ao caso se ela estava... Sempre desconfiança, né? Sempre a desconfiança, que é sempre... por exemplo, quando a gente é furtado, você não quer saber se eu tive meu celular furtado, eu não pergunto para a vítima de um furto de um celular se ela estava numa via pública usando o telefone celular, né? Porque aí você pode falar se ela deu causa. Eu nunca vi um promotor de justiça, um advogado, fazer esse tipo de pergunta numa audiência. Então, a gente não tem que perguntar para uma mulher... Se ela, eu já vi casos que, por exemplo, o marido chegou em casa à noite, ela foi fazer o jantar e queimou o bife. E por isso ele pegou a frigideira e jogou no rosto dela, quente. Que além de queimar, machucou. Por que você queimou o bife? Entendeu? A agressão não tem que ter um motivo. Isso é uma forma de você evitar a revitimização. Então, a revitimização é isso. Ela tem que contar, ela tem que falar do que aconteceu, mas de uma forma sem ser julgada. Porque ela já foi julgada o tempo todo, né? Desde que na família, na sociedade, na delegacia de polícia, pelos juízes, pelos promotores, ela está sendo julgada. Não tem como a gente fugir disso. Então, acho que a revitimização é mais isso, sabe? Não é fazer com que ela fale, é fazer com que ela fale sem ser julgada novamente, sem se expor. Até agora, a Lei 11.340, ela fala que a violência doméstica independe da motivação. Então, a proteção que ela vai ter não depende da motivação. Importante, né, doutora Fernanda, esse papel, essa compreensão, sensibilização do juiz e da juíza para acolher essa vítima, para que realmente ele possa fazer justiça diante de uma situação como essa aí de grave violência, né? E assim, tem ideias maravilhosas, Orion. Se você consultar o Banco de Boas Práticas, tanto do Tribunal de Justiça de Minas, quanto do CNJ, a gente vai ver que tem juízas e juízes muito vocacionados que estão preocupados com isso, que estão preocupados com esse acolhimento. Essa é apenas uma iniciativa, mas são várias. E é tão importante a gente fazer isso chegar para a população, até para passar para eles essa, como a Roberta disse, essa sensação de que elas estão sendo vistas, de que elas são consideradas. Né? É importante saber que o judiciário busca sempre se aproximar cada vez mais, humanizando, né, esse atendimento tão especializado que é a justiça. Vou fazer um pequeno intervalo, gostaria que no próximo bloco a gente continuasse falando de outras iniciativas, outras práticas inovadoras nesse combate à violência doméstica. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especial para destacar o papel do judiciário para conter a onda de violência doméstica e como devem ser acolhidas as vítimas. As nossas entrevistadas são a juíza Fernanda Guimarães, da comarca de Mariana, e juíza Roberta Chaves Soares, que é da Coordenadoria da Amares Mulheres, além também de ser do 4º Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher em Belo Horizonte. Doutora Fernanda, então, a gente estava destacando aqui essa iniciativa inovadora da senhora de apresentar esse baralho, né, com essas mensagens para acolher as vítimas de violência doméstica. Eu vou ler uma aqui, e a senhora colocou a seguinte frase: libertar-se de um relacionamento abusivo é um processo. Permaneça em movimento. De onde surgem essas frases, essas mensagens que a senhora coloca aqui? Eu acho que muito do contato com as vítimas, de ver padrões nas respostas, nos receios que elas apresentam quando chegam ao fórum e pensar o que uma vítima gostaria de ouvir ou precisaria de ouvir nessa situação. É muito frequente, eu imagino que a Roberta também tem até uma amostragem um pouco maior para falar com mais propriedade, mas a gente observa que alguns agressores e que algumas vítimas são clientes cativos da comarca. Às vezes mudam de relacionamento, mas estão lá, praticando novas agressões ou sendo vítimas de novas agressões. E eu percebo assim, até uma vergonha de uma mulher quando ela chega na mesma situação de vítima, do tipo, olha, eu já deveria ter resolvido isso. E não é assim, não é fácil. A gente sabe que o ciclo de violência, até a mulher
ser aprisionada, de certa forma, naquela teia da violência, ela passou por um processo. Não foi algo que aconteceu da noite para o dia. E quando ela se vê encurralada, também não é um processo que vai ser imediato. Ela vai precisar de apoio e ela vai precisar dar, muitas vezes, tempo ao tempo e ter paciência e gentileza com ela mesma para conseguir se libertar. Ok, doutora Roberta, a ideia da doutora Fernanda era criar essa sala de acolhimento, né, e garantir uma certa privacidade para essa vítima da violência e até afastá-la do agressor. Como é que é essa relação com o agressor diante da vítima numa audiência? É uma situação muito tensa? Sim, mas aí a gente tem toda uma rede, um cuidado. A gente não permite que o agressor compareça, presencie o depoimento da vítima. A gente tenta ao máximo que ele nem veja essa mulher no fórum, sabe? No fórum aqui em Belo Horizonte, a gente, por exemplo, quando estava no fórum antigo, que tem várias entradas, era mais fácil até de controlar. Mas agora que a gente tem somente uma entrada, que é pela Augusto de Lima, e tem também na Mato Grosso, mas a vara de violência doméstica entra pela Avenida Augusto de Lima. Em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, isso é em Belo Horizonte. O diretor do foro, o doutor Sérgio, muito atento a isso, a essa necessidade, ele colocou algumas servidoras com a camisa Posso Ajudar, e a gente orienta. Inclusive, a comarca de Belo Horizonte, nós estamos fazendo tipo uma cartilha, orientando as mulheres, já no mandado de intimação, que quando ela chegar ao fórum, que ela procure uma atendente com essa camisa Posso Ajudar, para que ela não entre no mesmo elevador que esse agressor, para que ela não tenha nenhum contato ali físico com ele no dia dessa audiência. Então, ela entra, a mulher vai acompanhá-la para a sala de acolhimento e ela fica lá até o horário da audiência. Lá, em especial, nas nossas salas de audiência, o corredor é bem pequeno. Então, às vezes, é comum que ele esteja esperando e a mulher está chegando. Então, a gente coloca esse agressor em outra sala para ela passar e ele não vê. E ela também não vê. Porque eu, por exemplo, já tive casos de mulher que estava chegando, viu o agressor na porta e teve uma convulsão nervosa. Então, a gente evita ao máximo esse tipo de contato. Este é um dos objetivos também da sala de acolhimento, né? Que a comarca de Mariana está instalando, que a Concive tem incentivado e apoiado os juízes das comarcas do interior a criar. Muito bem. Doutora Fernanda, é possível se curar? É uma mensagem que está aqui no baralho da senhora. O baralho tradicional, ele tem 52 cartas, a senhora criou 55. Isso não pode crescer? Acredito que por enquanto não. Na verdade, eu coloquei algumas frases e aí me vieram algumas outras frases não autorais de música, de outros autores, e eu acabei incluindo, por isso até que o baralho ficou com um número um pouco maior de cartas do que o baralho tradicional. Agora, essa questão do agressor, a senhora falou no primeiro bloco em justiça restaurativa. O que mais pode ser aplicado de forma que esse agressor não reincida, que ele compreenda que o que ele cometeu foi um crime? Tem iniciativas muito interessantes sendo implementadas no Estado, algumas até com um tempo longo já. Por exemplo, a criação de grupos de apoio, rodas de conversas para esses agressores. Que pode se dar em diversos formatos. Pode se dar, inclusive, como uma imposição por meio da aplicação de uma medida protetiva. Então, quando entra o expediente apartado de medidas protetivas, o próprio juiz já determina como uma medida protetiva à mulher que esse agressor compareça a um desses grupos. Pode ser determinado, inclusive, o encaminhamento na sentença penal, em caso de condenação. E muitas vezes também já na fase de execução de pena, inclusive para fins de remissão. E é realmente muito importante trabalhar com esse agressor, porque muitas vezes os conceitos de violência, eles não são tão claros. E alguns homens podem não compreender que violência não é necessariamente só bater numa mulher ou causar uma marca física no corpo. Que violência também pode ser psíquica, pode se dar por meio de tratamentos desumanos, degradantes, humilhações. Eu nunca tive, infelizmente, nem na minha comarca anterior, nem em Mariana, a oportunidade de trabalhar com esses grupos, mas eu escuto de colegas que os homens chegam, inclusive, a agradecer. Olha, eu passei por um procedimento e eu comecei a enxergar as minhas relações de uma outra maneira. Então, tem sido, assim, uma prática, acho que a Roberta também vai poder dar
É um relato um pouco mais fidedigno, mas que tem gerado resultados importantes para a gente evitar a repetição dessas condutas. Então, doutora Roberta, até tem uma frase aqui que diz o seguinte, que a violência não necessariamente deixa marcas físicas, ela pode deixar marcas na alma. Forte essa frase, muito verdadeira, né? Como é que é a experiência das senhoras? É verdade, assim, muito, muito forte, potente essa fala, e é verdade, eu acho que o tipo de violência que não deixa marcas é o mais difícil da gente conseguir enxergar, da gente responsabilizar também, né? E o que a Fernanda falou sobre os grupos reflexivos, não basta somente a gente acolher a vítima, a gente respeitar a vítima, a gente ouvir a mulher. Mas também a gente tem que ouvir, também acolher o homem, porque ele também é vítima de uma sociedade machista, patriarcal. Então, às vezes, ele repete muito do que ele aprendeu, do que culturalmente foi imposto para ele. E estes grupos reflexivos permitem exatamente isso. Porque a Fernanda disse uma coisa que eu achei bem importante, que a mulher, às vezes, se sente culpada porque ela mudou de relacionamento e aquele novo relacionamento ela está tendo os mesmos problemas, está sendo novamente vítima de violência doméstica. Mas por quê? Não é a pessoa, né? Não é o José que ela estava junto que era o problema. Não é o João que ela vai ter futuramente. A gente tem que tratar aí são os comportamentos. E o homem, por exemplo, quando ele participa desse grupo reflexivo, eu já tive oportunidade de ouvir homens, algumas vezes, poucas, mas do casal que falou que depois que ele participou do grupo, o relacionamento mudou. E aí ele fala, uma coisa que me tocou muito, uma vez um homem me falou assim, eu não tive a oportunidade de voltar para minha mulher, porque infelizmente foram feridas que podem cicatrizar, mas o relacionamento não consegue mais sobreviver a isso que a gente passou. Mas eu consigo hoje ver que eu posso ser um pai melhor para minha filha. O grupo me permitiu isso. Ainda que eu não tenha uma nova companheira, eu não vou fazer com que a minha filha passe o que a minha mulher passou, o que as minhas irmãs passaram. Nossa. Então, hoje, quando eu vou falar com minha filha, eu penso melhor. Claro, né? Às vezes a gente erra, né? O aprendizado é constante, é todos os dias. Mas eu achei tão importante isso, ele falar que ele tornou uma pessoa melhor e um pai melhor, sabe? Porque o homem, ele também tem que ser cuidado, além de ser responsabilizado. Porque se a gente não... Porque aquela mulher pode não ser mais vítima dele, mas a próxima mulher vai ser vítima dele também. E esses grupos reflexivos permitem isso, permitem esse tratamento, a evitar a reincidência e melhorar os comportamentos e também as naturezas, né? Assim, os relacionamentos. É um novo conceito de fazer justiça, né? Com repercussão social, repercussão humana, né? Sim. É verdade que tem que cuidar do homem, mas a emergência está com as mulheres, né? Porque eu tenho aqui números assustadores, né? Ao todo foram registrados 3.181 mulheres vítimas de violência, representando um aumento de 22% de 2023 para 2022. A denúncia permanente, essa mobilização, pode salvar vidas? É importante manter essa luta contra o feminicídio? Com certeza. Esse número já é assustador, mas é um número pequeno diante da realidade, porque tem inúmeros casos que sequer chegam ao sistema de justiça. Ou se chegam na fase... Né, avançada ou com o resultado já consumado do feminicídio. O chamado subnotificação que exatamente, né? se omite, né? Exatamente. Ou quando já chegou realmente lá no ápice do feminicídio, aí cabe à justiça simplesmente processar a acusação que é feita pelo Ministério Público em desfavor desse suposto agressor. Mas é realmente muito importante que os casos sejam trazidos ao sistema de justiça, porque é dessa maneira também que a rede de proteção à mulher toma ciência do caso e pode intervir, inclusive, em caráter preventivo. E a justiça, né, tanto a delegacia de polícia, o Ministério Público, quanto o próprio sistema de justiça, são algumas das portas de entrada. O interessante é que existem outras maneiras das mulheres se fazerem ouvir e comunicarem esses problemas, por exemplo, pelo sistema de saúde local, nas próprias escolas que os filhos frequentam. Então, é muito importante também que o município esteja
tem uma sinergia com o município para que ele também esteja antenado para atuar por meio dos CRAS, dos CREAS, dos CAPs, sempre que um caso chegue ao conhecimento, não pelo sistema oficial de justiça, por meio de um pedido protetivo ou de uma denúncia propriamente. Ou seja, a responsabilidade não é só do judiciário, precisa envolver todo o poder público, a sociedade como um todo, participando dessa rede de proteção, né? Com certeza. Por exemplo, em abril passado foi sancionada uma lei federal garantindo salas de acolhimento no serviço de saúde para mulheres vítimas de violência, que é exatamente algo semelhante ao que a senhora faz lá, porque ali é o primeiro atendimento de quem sofre violência, não é isso? Sim. Muito bem, eu conversei aqui com as juízas Fernanda Guimarães da Comarca de Mariana e juíza Roberta Chaves Soares, que é coordenadora da Mais Mulheres e do 4º Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher da Comarca de Belo Horizonte. Falamos aqui sobre o papel do judiciário para conter essa onda de horrores, de violência contra as mulheres e também a importância do acolhimento dessas vítimas. Obrigado às duas pela presença e a participação aqui no Pensamento Jurídico. Obrigada, Orion. Eu que agradeço. E a você que nos acompanhou até aqui pode ver e rever a entrevista nos canais da Mais no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui, obrigado e até a próxima.